Ano, como estão? Pois é, estamos nos aproximando das provas. Amanhã é dia de vir receber as provinhas de vocês, das 9 às 14 horas, de 9 às 2 da tarde. É importante que vocês recebam a prova no dia agendado, para que não haja nenhum atraso, para que vocês possam se preparar para a resolução das provas, para que vocês possam já nesse final de semana, né, dar uma estudada, dar uma revisada nos conteúdos. O que é bom das aulas de vídeo? É isso, vocês não precisam ter uma nova revisão em sala de aula, que às vezes nem dá tempo de ter. Vocês podem pegar todas as aulas que a tia Jo deu e revisar, né, em casa, pelo vídeo, no tempo de vocês. Agora é importante que tenha essa revisão para que vocês consigam responder direitinho a prova. Uma prova digna de alunos do 6º ano. Tá? Até agora eu estou gostando do nível das provas, vocês estão me dando um retorno bom e eu espero que a gente continue assim. Então amanhã é dia de vir receber as provas. Estou aguardando, só uma pessoa da família, vir devidamente higienizada, tem o álcool em gel quando chegar, tá certo? Com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos. Para isso, a tia Jo veio fazer a revisão de gramática, que tal? Muito bom, né? Nós vamos revisar tudo que nós vimos. São conteúdos ótimos, maravilhosos. Olha, quem não gosta de estudar numeral? Grau do adjetivo. Grau do adjetivo precisa de mais uma percepçãozinha por conta, né, dos nomes. Vocês têm que aprender aquela nomenclatura toda. Aproveitem e estudem pelo exercício, aquele copiado que eu fiz para vocês, né, treinarem. Quem me mandou, eu corrigi com a própria pessoa pelo celular. Né? Quem ainda tinha dúvida, quem ainda errou a nomenclatura, foi corrigido com eles. Quem não me mandou, né, não tive como corrigir. Mas quem me mandou já está sabendo de tudo, como é o esquema, como é a nomenclatura completa. Então vamos lá, vamos à revisão. Nós vamos iniciar com graus do adjetivo, né? O adjetivo, que é a palavra que dá uma característica ao substantivo. Então nós temos o grau comparativo, quanto ao grau dos adjetivos, eles podem ser comparativos ou superlativo. Comparativo é quando ele compara duas coisas, dois objetos. E superlativo é quando ele quer lhe dizer ou que você é mais ou que você é menos, sem lhe comparar com outras pessoas ou com outras coisas, né? É em relação a você mesmo. Vejamos. No grau comparativo, nós temos o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de igualdade e o grau comparativo de inferioridade. A nomenclatura é essa, você não pode só botar comparativo ou só de superioridade não, porque fica errado. É grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade e grau comparativo de inferioridade, tá bom? Então vejamos aqui. O exemplo do grau comparativo de superioridade é quando uma coisa é superior à outra. O lápis rosa é mais comprido do que o vermelho. Por que é grau comparativo? Porque está comparando o lápis rosa ao lápis vermelho. Ele é mais o quê? Mais comprido. Grau comparativo de igualdade é aquela regrinha que usa o tão quanto. O lápis amarelo é tão comprido quanto o verde. Eu estou comparando o lápis amarelo ao lápis verde, dizendo que os dois têm o mesmo comprimento. Então, é grau comparativo de igualdade. Depois a gente tem assim. O lápis vermelho é menos comprido do que o rosa. Menos que inferioridade. Eu estou comparando os dois lápis, dizendo que um é menos que o outro. Então, é grau comparativo de inferioridade. Certo? Nós temos também os graus superlativos, onde não há uma comparação, há apenas um aumento ou diminuição. Vejamos, nós temos o grau superlativo absoluto, aqui em cima de amarelo. O absoluto pode ser sintético ou analítico. E nós temos o grau superlativo relativo aí embaixo, que pode ser de superioridade ou inferioridade. Vejamos. Grau superlativo absoluto sintético. A tia disse o quê? Que eu já sintetizei. Eu não estou comparando o lápis a nada nem a ninguém, só em relação a ele mesmo. O lápis rosa é compridíssimo. Como é que eu sintetizo? Utilizando a terminação na própria palavra. É compridíssimo. É finíssimo. Quando é que eu ainda estou analisando? Grau superlativo absoluto analítico. O lápis é muito comprido, é comprido demais. Eu utilizo duas palavras, porque eu ainda não sintetizei, eu ainda estou analisando. Então, grau superlativo absoluto sintético, o lápis rosa é compridíssimo. Grau superlativo absoluto analítico, o lápis rosa é muito comprido, eu ainda estou analisando.
Embaixo nós temos o grau superlativo relativo de superioridade e o superlativo relativo de inferioridade. O relativo é em relação ao todo. Eu estou falando do lápis em relação ao todo. Eu não estou comparando dois lápis, eu não estou comparando duas pessoas. Eu estou falando da característica dele em relação ao todo. Vejamos. Grau superlativo relativo de superioridade. O lápis rosa é o mais comprido de todos. Então, dentre todos, ele é o mais comprido. Então, é relativo de superioridade, porque ele é em relação a todos. Grau superlativo relativo de inferioridade. O lápis castanho é o menos comprido de todos. Por que ele é de inferioridade? Porque ele é o menos em relação ao todo. Sempre se digam isso, em relação ao todo. Quando eu comparo duas coisas, duas pessoas, é comparativo. Quando eu não comparo, é só em relação a ele mesmo ou em relação ao todo, ele é grau superlativo. E aí nós temos, por essa tabela, eu até pedi que vocês copiassem a tabela, não sei se vocês fizeram. É grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade. Depois nós temos o grau superlativo absoluto sintético, grau superlativo absoluto analítico e grau relativo de superioridade, grau relativo de inferioridade, tá bom? Tem que aprender essas nomenclaturas. Que nós temos uma forminha bem engraçada também de aprender, que essa professora, a professora Patrícia, ela utiliza o grau normal como o grau positivo. Que é o grau normal? É quando eu digo assim, João é alto. Eu não estou dizendo que ele é altíssimo, não estou dizendo que ele é muito alto, não estou comparando o João com ninguém. É o grau normal, ele é alto e pronto, certo? E aí ela bota aqui no grau comparativo de igualdade, João é tão alto quanto José. Comparativo de superioridade, João é mais alto do que José. E grau comparativo de inferioridade, João é menos alto do que José. O positivo ela chama normal, diz que João é alto. Depois, nós temos superlativo relativo, ela botou o relativo em cima. Em relação ao todo, não esqueçam. João é o mais alto da família, em relação ao todo, da família como um todo. Relativo de inferioridade, de superioridade. João é o mais alto da família em relação ao todo. Lembrando que eu não estou comparando ele. O grau superlativo absoluto analítico, João é muito alto. E o sintético, João é altíssimo. Fique de olho! Terminamos lá os graus do adjetivo. Tem que aprender direitinho. Se tiver alguma dúvida na hora de escrever a nomenclatura, chama a tia que a tia resolve, tá bom? Peça ajuda. Fique de olho. As letras G e J representam o mesmo fonema. O mesmo fonema quer dizer que eles têm o mesmo som. Agora nós já vamos entrar em outro conteúdo que é trabalhando o G e o J. Por que que a gente trabalha? Para que a gente possa escrever direito. Já que o G e o J ele tem o mesmo som, o que que acontece? A gente confunde na hora de escrever. Eles têm a mesma pronúncia quando seguidas de E e I. Aí eles têm a mesma pronúncia. Agora, não tem a mesma pronúncia quando são seguidas de A, O ou U, tá bom? Essa é a primeira regra. Depois nós temos aqui, na hora de escrever com G e J, muitas vezes a gente fica na dúvida. Até a tia fica às vezes na dúvida. Por quê? Porque é muito parecido o som. Observe algumas regras para não se confundir. Para não se confundir escrever palavras com G e J. Se a gente souber algumas regras, na hora de escrever, a gente vai pensar na regra e vai escrever correto. Escreve-se com G os substantivos terminados em agem, igem e ugem, como o caso de libertinagem, vertigem e ferrugem. As palavras terminadas em G, pedágio, colégio, litígio, relógio e refúgio. Os do G e do J e do G, continuando. Substantivos terminados em agem, igem e ugem. Bagagem, ferrugem, certinho? Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio são escritas com G, como exemplo, pedágio. Já com J, a gente escreve os verbos terminados em já, como arranjar, tá bom? Palavras de origem tupi, africana, árabe e exótica. A tia também já explicou isso no dia da aula do G e do J, como moji, jiboia, pajem. Própria canjica também é de origem indígena, são com J.
Palavras derivadas de outras que apresentam J, como laranjeira e laranja. Laranja é a primitiva. Laranjeira vem de laranja, então continua com J, tá bom? Então, geralmente os derivados continuam com a mesma letra. Essa é uma regra do português. Depois nós temos um assunto maravilhoso que é o numeral. Outra classe de palavras, numeral. É a palavra que dá a ideia de número, podendo indicar quantidade, ordem, multiplicação e divisão. Então, tudo que indica quantidade é considerado numeral. E aí nós temos aquela tabela que a tia pediu que vocês aprendessem, tem que aprender a escrever os números corretamente. Olha aqui, eu nunca mais vou querer que vocês errem o número 16, nem 17, são números mais, a gente tem que ter mais atenção, né, na hora de escrever. Mas vocês não vão mais errar porque vocês estão estudando numeral com a tia Jo, não pode mais errar, tá bom? Então, numeral nós temos o romano e o arábico. O romano, né, é aquele que forma de letra. O izinho significa o 1, o Vzinho quer dizer 5, o Vzinho com mais 3 izinhos são 8, o X é o 10, o X com o V é 15. Então, tudo isso vocês têm que aprender. Já aprenderam na matemática, já estudaram ano passado, então, ó, craques. Já os números arábicos são esses que a gente costuma utilizar, são os números, né, ditos mais normais, que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. O 1, o 2, só que em forma de algarismo. Agora, nós temos as divisões dos numerais, que são os nomes dados aos numerais. Existem os algarismos, que são as representações, e os numerais, que são os nomes. Os numerais são divididos em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Cardinal, esses números que a gente tem costume mais de falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 100, tá? Esses são os que a gente tem mais costume de falar. Apesar de que, às vezes, para escrever, a gente escreve errado. Não pode mais, na prova não quero nenhum errado. Ordinal é aquele que indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, 12º, 15º. Certo? Indica a ordem que a pessoa está, a ordem que as coisas estão se encaminhando. Multiplicativo é aqueles que indicam multiplicação. Geralmente, como é? O algarismo dele vem acompanhado com um sinalzinho de vezes. A tia vai pedir lá na prova para você separar cada um em sua tabela. Então, multiplicativo geralmente é o que vem acompanhado com o vezes. E o ordinal é aquele que vem com a bolinha e o tracinho embaixo, tá bom? Não esqueça. Aquela bolinha, o tracinho embaixo, indica ordem, tá? E o vezesinho indica multiplicativo. Olha aí, se for 2 vezes é dobro, se for 3 vezes é triplo, se for 6 vezes é sextuplo, se for 10 vezes é décuplo. O que você não pode esquecer é de colocar o acento. Por isso, treinem antes de colocar na prova. Letra linda que a tia quer, bem caprichada. Depois nós temos os fracionários, que indica fração. Fração aqui tem aquele cortezinho, tá? Fração vocês já estudaram, tenho certeza que vocês sabem. Então, é 1/4, 1/7, 1/8. A partir do 11, é 1/11, 1/12, 1/13, do jeito que a tia ensinou no dia da aula, tá bom? Então, essa tabela é muito importante que ela seja estudada para poder fazer a prova, tá? Sexto ano, direito. Depois, nós temos os pronomes. Já começamos pelo de tratamento, não foi? Deixa a tia voltar aqui. Pronto, a gente vai começar aqui. Em uma citação comunicativa, há sempre 3 elementos envolvidos, chamados pessoas do discurso ou pessoas gramaticais. Essas pessoas são representadas pelos pronomes. Os pronomes, eles substituem o nome. Por exemplo, Gabriela estava feliz. No lugar de Gabriela, eu posso botar como? Ela estava feliz. Então, quantas são as pessoas do discurso? São 3. Lembra que a tia disse que não são 6, são 3. A primeira, a segunda e a terceira do singular. A primeira, a segunda e a terceira do plural. Então, fica o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa de com quem se fala. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Tô falando dele. Ele é de quem se fala. Eu sou quem falo. E tu é com quem eu falo.
certo? Então, os pronomes pessoais, eles podem ser 3. Os pronomes têm os pessoais e tem os outros, são os demonstrativos, que nós vamos estudar no outro mês. Os pronomes pessoais são 3, reto, oblíquo e de tratamento. Reto, oblíquo e de tratamento. Vejamos aqui na tabela. Nós temos os retos e os oblíquos, obliquo-átono e tônico. Então, nós temos o eu. Qual o pronome pessoal oblíquo correspondente? Mim, comigo. O tu, te, contigo. O ele, sse, consigo. O nós é nos, conosco. O vós é vos, convosco. E o eles ou elas, os, as, lhes, se, consigo. Lembrando que nessa primeira parte aqui da tabela, nós temos os pronomes retos, estão vendo? E desse lado, nós temos os oblíquos correspondentes. E eles estão separados em átonos, que são os mais fraquinhos, e os tônicos, que são os mais fortes na hora da pronúncia. Não esqueça, essa tabela é importante. Depois, nós temos o reto, o oblíquo, e nós temos a pronome de tratamento. São os pronomes utilizados no trato, nas cerimônias com as pessoas. Do trato íntimo, né, com as pessoas, com nossos colegas em sala de aula, eu utilizo você. Já para pessoas de cerimônia, linguagem comercial, se eu for mandar uma carta comercial aqui da escolinha, a tia utiliza Vossa Senhoria. Para as altas autoridades, se a tia for escrever para o prefeito, para o governador, Vossa Excelência. Se a tia fosse comunicar com o Papa, Vossa Santidade. Se vocês forem se comunicar com os cardeais, Vossa Eminência. Se forem se comunicar com sacerdotes e religiosos em geral, Vossa Reverendíssima. Com os príncipes e duques, Vossa Alteza. Com a Rainha Elizabeth, Vossa Majestade. E com os reitores de universidade, quando vocês lá de sextão estiverem todos lá na universidade, como é que vocês vão se comportar na frente de um reitor da universidade, que é a autoridade máxima da universidade, através de Vossa Magnificência. Então, essa é a tabela que vocês têm que aprender de pronome de tratamento. Tia, só para a prova? Não, para a vida. Certo? Eu tenho certeza que daí vão sair juízes, né, pessoas importantes que têm que saber que pronome de tratamento utilizar no momento certo. Isso aí é para a vida, tá bom? Então, nós vimos aqui o pronome pessoal substitui o nome, gente. Lembra que a tia até coloca o los, o a na hora da substituição? Eu quero que vocês treinem lá aquela tarefinha da gramática que faz a substituição. Eu comprei a flor, eu vou pegar a flor. Eu comprei a flor e vou pegar lá, tá certo? Não esqueçam da hora de substituir a palavra pelo pronome oblíquo correspondente. Vai muito do soar da voz. Toda vez que vocês forem substituir, vocês veem qual soa melhor. Tentem ouvir vocês falando para ver qual soa melhor, para que vocês possam fazer direitinho. Depois nós temos as regras de acentuação das monossílabas e das oxítonas. Das monossílabas, acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em, a regra, A, E e O, seguido ou não de S. Exemplo, lá, vê, pés e nó. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em ditongo E, El, Os, seguido ou não de S, com som aberto. Som aberto, eles são acentuados com acento agudo, como exemplo de réis, céu e moi. São acentuadas as oxítonas terminadas em. Lembrando, monossílaba só tem uma sílaba. Oxítona, a sílaba tônica é a última, te explicou isso demais nas aulas. Quais são as oxítonas que são acentuadas? São as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, fubá, você, a voz. Terminadas em ditongo, es, els, ois, som aberto, seguido ou não de S, como exemplo, anéis, chapéu, anzóis. E em ou ens, exemplo, ninguém e parabéns. Lembrando que as monossílabas só possuem uma sílaba e as oxítonas não, podem ter mais sílabas. Regra de acentuação das proparoxítonas e das paroxítonas. Quais proparoxítonas são acentuadas? Proparoxítona é quando a sílaba tônica é antepenúltima, te explicou na aula. Toda proparoxítona é acentuada. Se ela é proparoxítona, pode procurar o acento dela que ela tem. E as paroxítonas, quais são acentuadas? Terminadas em L, I, is, us, uns, r, x e an, em, on e ons, em ditongo ão, ea, ei, el, ia, i, io, oa, ua, ui, io, e terminado em ps.
são as paroxítonas acentuadas. Tia, é muita coisa aí, mas dá para aprender. Até porque vocês já sabem que tem acentuação. O que é mais que a gente quer que vocês aprendam? Que vocês aprendam a acentuar as palavras, pois a acentuação é muito importante, certo? No mais, muito estudo. Revisem a gramática, não vai ter nada fora do que foi dado, do que foi passado, do que foi revisado, do que foi feita a atividade no livro e no caderno. Quem fez todas as atividades, quem entendeu direitinho, tá tranquilo para fazer a prova, porque não tem nada mais do que aquilo. Agora, quem não estudou, vamos correr atrás agora do tempo perdido, vamos estudar, tá? Uma boa provinha, a tia está à disposição. Prestem atenção nessa revisão de hoje, copiem, assistam de novo. Se teve alguma dúvida aqui, volta na aula do dia, pergunta a tia, eu não quero que vocês tenham dúvidas, tá? Então, uma boa prova para todo mundo, a tia está à disposição. Beijo!